E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma edição do 6x1 Responde, aquele quadro em que vocês fazem perguntas, eu respondo no vídeo, você vem aqui nos comentários e deixa outra pergunta para que eu responda na próxima edição, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos e também deixar o seu questionamento para a próxima edição. Esse vídeo é feito com o apoio da Betfair, site de apostas esportivas que é patrocinador Master do Cruzeiro, apoiador aqui do canal, e tá com uma oferta muito interessante para novos clientes. Caso você não tenha conta na Betfair, entra pelo link da descrição, faz o seu cadastro que é super simples e rápido, e o valor que você investir no primeiro depósito, até R$200, a Betfair dobra para você. Essa oferta é exclusiva para novos clientes, mas sempre tem promoção para clientes já cadastrados no site também. No final de semana, por exemplo, sempre tem aposta grátis para todo mundo que tá com a conta ativa na Betfair. Então aproveita para fazer a sua fezinha. Nessa quinta-feira tem aí Cruzeiro e La Calera pela Copa Sul-Americana, o Cruzeiro sendo franco favorito para esse duelo. E o que eu sempre lembro, galera, aposta no futebol, outros esportes, campeonatos europeus, aposte, mas sempre com responsabilidade para que você possa se divertir. Começo com a pergunta do Rafa Alves Taiobeiras. Qual a temporada entre 2003 a 2023 do Campeonato Brasileiro que o Cruzeiro levou menos gols e fez mais gols? Rafael, obrigado pela pergunta. Assim, eu fiz o levantamento aqui de todas as temporadas e eu vou ampliar um pouquinho seu questionamento, tá? Eu vou pegar a temporada que o Cruzeiro fez mais e menos gols e que sofreu também mais e menos gols. Começando então na parte defensiva, né? A temporada de Campeonato Brasileiro que o Cruzeiro sofreu menos gols em todas as edições aí do Brasileirão em pontos corridos, 2023, temporada com o Rafael Cabral no gol, o Cruzeiro sofreu 32 gols nas 38 rodadas do Campeonato Brasileiro. Se a gente quiser incluir também os 3 anos de Série B, aí a gente vai para 2022, também com Rafael Cabral no gol. O Cruzeiro sofreu apenas 26 gols na temporada de acesso, né? Mérito principalmente ali do trio defensivo, Zé Ivaldo, Lucas Oliveira e Eduardo Brock. O Rafael Cabral também estava nesse bonde, obviamente, tá? Então é isso, a melhor defesa do Cruzeiro em história de Campeonato Brasileiro, né, de pontos corridos, seja Série A ou Série B, é nas últimas 2 temporadas, 2022 Série B, 2023 Série A. Pegando antes do rebaixamento, que eu sei que é uma curiosidade que vocês teriam também, a melhor temporada aí da era Fábio, digamos assim, 2018, tá? O Cruzeiro sofreu 34 gols no Campeonato Brasileiro. O problema é que nesse ano o ataque também regulou muito mal, fez apenas 34, mas foi aí a melhor temporada com o Fábio no gol pré-rebaixamento. E o pior ano do Cruzeiro na parte defensiva em campeonatos brasileiros foi na temporada 2004, em que o Cruzeiro sofreu absurdos 81 gols, mas naquele caso não foram 38 rodadas, foram 46 rodadas disputadas, tá? Foi realmente um lixo. E comparando apenas em campeonatos brasileiros de 38 rodadas, tá? O pior desempenho defensivo do Cruzeiro foi na temporada 2007, que a gente sofreu 58 gols. 28 rodadas foram jogadas pelo Fábio, ele sofreu 36 gols. 6 jogos foram do Gatti, ele sofreu 12 gols, e 4 jogos do Lauro, que sofreu 10 gols nessa campanha horrível de 2007 na parte defensiva, porque lá no ataque a gente fez muito gol e conseguiu até voltar para a Libertadores. O pior desempenho ofensivo do Cruzeiro na história dos campeonatos brasileiros, eu vou falar muito rápido, que é pra gente não perder muito tempo. Temporada 2019, ano do rebaixamento, marcamos apenas 27 gols em 38 rodadas, que coisa ridícula. O melhor ano da história do Cruzeiro na parte ofensiva é muito fácil, 2003, porque o Cruzeiro fez 102 gols, né? Aquele time do Vanderlei Luxemburgo, campeão da Tríplice Coroa. Só nas 46 rodadas de Campeonato Brasileiro foram 102 gols marcados, né? Chegou na última rodada, precisava ganhar de 5 do Bahia, foi lá e ganhou de 7. E analisando apenas campeonatos de 38 rodadas, o melhor desempenho ofensivo do Cruzeiro também resultou em título, foi na temporada 2013, a gente marcou 77 gols em 38 rodadas, né? Foi um ótimo desempenho, a gente teve também uma defesa boa nessa temporada, enfim, foi um bom ano do Cruzeiro, título brasileiro, os comandados ali de Marcelo Oliveira, com Alexandre Matos aí, né, montando o elenco. O Giovanni Souza pergunta: você acha que o Cruzeiro tem potencial para chegar a 100 mil sócios? Em quanto tempo podemos sonhar com outro campeonato de expressão, de preferência Libertadores? Giovanni, obrigado pela pergunta. Quando o Cruzeiro estava subindo da Série B para a Série A, a gente ultrapassou a marca de 70 mil sócios.
sócios, tá? E por que eu tô dizendo isso? Porque é muito claro que o Cruzeiro tem potencial para chegar aos 100 mil sócios e ultrapassar esse número, né? Inclusive na época não tinha uma conta tão bem feita assim, ali em 2013, 2014, mas foi uma marca que o Cruzeiro já ultrapassou, né? Pelo menos eu lembro que tinha um torcidômetro ali, e o Cruzeiro passou essa marca de 100 mil sócios e acho que podemos ter sim. A questão é, o programa de sócio do Cruzeiro precisa ser melhorado. A gente está falando isso desde a chegada da SAF e até o momento muito pouca coisa foi feita nesse sentido, né? Então, pelo amor de Deus, pessoal do marketing, vamos trabalhar aí, vamos fazer alguma coisa, né? Pessoal do comercial aí, vamos fazer esse sócio do Cruzeiro bombar de novo, porque chegou o Pedrinho, tem expectativa de grandes contratações, ajudem o torcedor, facilitem o acesso do torcedor, convidem ele a ajudar nesse projeto, tá? E eu acho que o Cruzeiro tá dando muito mole nesse sentido. Com relação à outra parte da pergunta, em quanto tempo o Cruzeiro vai estar disputando grandes títulos? É muito difícil você cravar esse tipo de coisa, porque depende aí de, acho que algumas janelas de transferências. A gente tem uma agora no meio do ano, com a expectativa que o time vá melhorar. Qual vai ser o desempenho do Cruzeiro? A partir disso, a gente pensa na próxima. O Cruzeiro começou bem o Campeonato Brasileiro, ainda tem muita coisa para acontecer durante o ano, a gente não sabe como vai ser a produção do time, mas assim, não é impossível que o Cruzeiro consiga uma vaga na Libertadores do ano que vem, considerando o fato que a gente pode ter 8, 9 vagas, né, considerando também a pré-Libertadores, tá? Então, assim, disputar a competição é o primeiro passo para que a gente possa ter alguma chance de vencê-la, né? Mas eu acho que o que é muito importante para o Cruzeiro, eu diria até inegociável, que o Cruzeiro volte o mais rápido possível a disputar as competições internacionais. A gente está disputando a Copa Sul-Americana esse ano, pode voltar a disputar uma Libertadores ano que vem, e é isso que a gente precisa fazer. Ganhar Libertadores, gente, não é uma coisa que dá para se programar, porque ainda que você tenha um ótimo time, sabemos que tem alguns outros clubes com maior potencial financeiro, técnico que o Cruzeiro tem hoje, é muito difícil, e competições de mata-mata são imprevisíveis. Então dá para o Cruzeiro ganhar uma Libertadores nos próximos 5 anos? Dá, como pode ficar mais 20 anos sem ganhar, como a gente está desde 97, infelizmente, né, sem ganhar essa competição que escapou por entre os dedos em algumas oportunidades recentes aí. Mas assim, vamos focar uma coisa de cada vez. Eu acho que conquistar um grande título é algo que o Cruzeiro pode conseguir a qualquer momento, desde que o trabalho seja bem realizado. Mas é muito cedo para a gente dizer quando isso vai acontecer e se esse trabalho está sendo bem realizado ou não. Na parte da gestão, o pessoal do Ronaldo deixou um bom serviço. E agora, esses investimentos serão certeiros? Isso aí é o tempo que vai nos dizer. Tangi pergunta: o Cruzeiro já acertou com o Al Hilal sobre a compra do Matheus Pereira, agora falta acertar com o Matheus. Se o clube e o jogador não entrarem em um acordo em termos de salário, ele fica como agente livre? Se for esse o caso, por que o clube que quer o jogador não deixa o vínculo acabar e depois assina com ele? Tem regras contra isso? Tangi, obrigado pela pergunta. Eu achei seu questionamento pertinente, cara, mas respondendo de forma bem objetiva. Não, o atleta não fica como agente livre. O que acontece? O Matheus Pereira está vinculado ao Al Hilal da Arábia Saudita até o meio de 2026. Esse é o contrato que ele possui atualmente. O Al Hilal chega a um acordo com o Cruzeiro para a transferência do jogador. O Matheus não deixa de ser jogador do Al Hilal nesse momento. Existe um acordo Cruzeiro e o outro clube. Aí o Cruzeiro negocia com o Matheus. Se não chegar a um acordo com o Matheus Pereira, o acordo entre Cruzeiro e Al Hilal é automaticamente desfeito e o Matheus continua sendo jogador do Al Hilal, contrato até o fim de 2026. Ele só deixará de ser jogador do Al Hilal quando for assinada a rescisão contratual, e essa rescisão normalmente ela é assinada junto com a transferência, entendeu? Você faz a transferência, você rescinde o contrato existente e passa a ter um novo contrato válido, tá? Então, o jogador não fica num limbo enquanto os clubes estão negociando. Ele segue como jogador do Al Hilal até que se assine a transferência de fato, tudo documentado, e aí ele será jogador do Cruzeiro, tá bom? E se ele não chegar a um acordo com o Cruzeiro, pode ser que o Matheus Pereira ache mercado em outro clube, né? Mas todos esperamos que ele fique no Cruzeiro e tudo leva a crer que ele vai seguir por aqui. Eu acho que é o melhor para todo mundo. A Ana Luísa Guimarães pergunta: qual a situação do atacante Vitinho, ex-Botafogo e Flamengo? Seria uma boa pro meio do ano, visto que ele é atacante de beirada? Ana Luísa, obrigado pela pergunta. O Vitinho é um jogador que tá jogando lá no futebol saudita, tá? Mais especificamente no Al Shabab. Ele pertence a um outro clube chamado
Al Ettifaq e foi recentemente emprestado porque o clube que ele estava jogando tá cheio de estrangeiro mais famoso que ele, né? Aí ele foi emprestado para um clube menos relevante. Só que ele não tá fazendo uma boa temporada. Somando aí os últimos 2 anos, né, que ele jogou por Al Ettifaq e Al Shabab, o Vitinho tem 36 partidas, 5 gols e 3 assistências lá no mundo árabe. Convenhamos que são números muito discretos do Vitinho até o momento, né? Um jogador que já teve bons momentos aqui no futebol brasileiro pelo Botafogo. Depois ele teve um empréstimo muito bom no Internacional também. Ele fez muitos gols por lá. Na época ele estava emprestado pelo CSKA Moscou, aí ele voltou para a Rússia e quando o Flamengo comprou o Vitinho em 2018, acho que foram 12 milhões de euros, ele chegou com o status de ser o cara que seria o protagonista, que iria arrebentar. Não foi o caso, né? O Vitinho se tornou um reserva do Flamengo, entrou em vários jogos, foi importante em alguns momentos ali nos títulos do Flamengo de 19. A temporada de 2021 dele foi muito boa, foram 14 gols e 15 assistências nessa temporada inclusive, tá? E ele jogou a metade dos jogos como titular, outra metade vindo do banco, porque o Vitinho era um reserva do Flamengo, mas um cara muito utilizado, né? Você citou ele ser ponta esquerda, é a posição que ele mais jogou, mas ele pode ser um meia central, até um falso 9, já jogou pelo lado direito. É um jogador que oferece alternativas táticas interessantes. O contrato dele lá na Arábia Saudita com o Al Ettifaq vai até junho do ano que vem, tá? Até o meio de 2025. Ele é um cara que não tá tendo um grande desempenho por lá, recentemente se recuperou de lesão, entrou nos 2 últimos jogos aí, mas eu diria que é um atleta negociável lá para os árabes, tá? Então, dependendo da questão do salário, dependendo da pedida desse jogador, eu não acho que seria um absurdo o Cruzeiro tentar trazer. Por quê? O Vitinho pode não ser o jogador mais brilhante tecnicamente, mas ele tem bons recursos, ele oferece aí diferentes opções táticas. Eu não acho que ele seja um cara para ser um protagonista realmente. Quando precisou disso nele, ele não entregou. Mas tem 30 anos, ainda tem lenha para queimar e tecnicamente eu acho ele um jogador bom. Quando a gente compara ele com os outros meia atacantes do Cruzeiro, só o Matheus Pereira é melhor que o Vitinho, sabe? Assim, com a rapaziada ali da frente. E como ele pode fazer diferentes papéis, é um jogador que eu acharia interessante, até porque os árabes não devem fazer muita cerimônia para mantê-lo por lá. Tá? Então eu acho que é um nome legal sim que o Cruzeiro poderia sondar. Recentemente estamos vendo essas especulações com o Keno, né, que está para completar 35 anos. Eu acho que o Vitinho é mais jogador que o Keno e poderia oferecer mais para o Cruzeiro a médio e longo prazo também. Tá? Tem uma certa crítica pelo Vitinho ser meio sem sangue, né, meio indolente, ele não é aquele cara raçudo, não é, mas qualidade técnica ele tem, ele sabe jogar bola e acho que poderia ser útil. O Raí Alves pergunta: o Rony do Palmeiras seria possível? Raí, obrigado pela pergunta. Eu diria que não, tá? Por uma série de fatores, né? O Rony recentemente deu uma entrevista dizendo, até de uma forma meio desaforada, que os torcedores do Palmeiras que não gostam dele vão ter que engoli-lo por um longo período, ele que tem contrato com o Palmeiras até o fim de 2026. Não acho que seja uma forma muito inteligente de se lidar com isso, né? De se lidar especialmente com crítica de torcida, mas enfim, foi o que o Rony falou. Ele já foi protagonista do Palmeiras, inclusive em título de Libertadores, é um cara que já teve ótimos momentos. Nessa temporada tem sido mais reserva do que titular, mas eu digo que não é uma contratação possível, principalmente por um detalhe. Existe aquela regra no Campeonato Brasileiro, né, de que se o jogador completa 7 jogos por um clube, ele não pode se transferir e jogar por outro clube na Série A do Brasileiro. O Rony já tem 6 jogos. Então, se ele participar de mais um jogo do Palmeiras, e ele vai participar, porque ele ou é titular ou entra em todos os jogos, ele já não pode se transferir. É um jogador que o Abel Ferreira conta com ele. Ele pode ser centroavante, pode ser ponta dos dois lados, é um jogador multifuncional. Eu não imagino que o Palmeiras vai ficar com o Rony parado lá por 2 meses para negociá-lo. Não vai, ele vai continuar sendo utilizado, então eu diria que para essa janela agora a chance é nula, tá? Ainda que o Cruzeiro queira, né, esteja disposto a pagar alguns milhões de euros, porque não seria barato tirá-lo do Palmeiras. É um jogador que eu gosto bastante, passou aqui pela base do Cruzeiro, eu gosto desse estilo, né, muito determinado, muito raçudo dele. Se fosse possível, inclusive, a gente fazer um combo, né, do melhor do Rony com o melhor do Vitinho, que a gente falou há pouco aí,
tornaria um jogador muito melhor, né? Se a gente faz um Roninho, seria um jogador tecnicamente e fisicamente bem interessante. Mas assim, o Rony falta um pouquinho de refinamento técnico, eu diria, mas mesmo nas temporadas mais apagadas, ele ainda faz os seus golzinhos, dá assistências, é um cara que incomoda muito a defesa adversária. Eu gostaria de ver o Rony jogando no Cruzeiro, quem sabe no ano que vem, no futuro, enfim, gostaria. O Rinaldo Vinícius pergunta: é impressão minha ou os jogadores da base do eixo Rio-São Paulo precisam de muito menos para ser vendidos por muito mais? E ele dá exemplos aqui de Renier, João Pedro, Wesley, e se ele acha que nós estamos muito atrás ou a mídia em cima dos times de lá ajuda? Rinaldo, obrigado pela pergunta. Eu acho que essa questão midiática ajuda um pouco sim na projeção do atleta, tá? Então jogadores de Rio e São Paulo, naturalmente, eles vão ter uma visibilidade um pouco maior. Um cara fazer um gol bonito igual o Wesley do Corinthians fez, por exemplo, ele já é colocado num patamar, nossa, que fenômeno! Não é isso tudo, sabe? Mas assim, eu acho que mais do que esse fator, né, de Rio e São Paulo, o que pesa é a saúde financeira do clube que tem esse jogador promissor. Porque quando você revela bons jogadores, e o Cruzeiro revela, para quem dizia o Cruzeiro não revela ninguém, nos últimos anos saíram daqui Vitor Roque e Estevão, né, que estão brilhando em outros lugares e vão ser vendidos por dezenas, centenas de milhões de reais, tá? Esses camaradas saíram aqui, do Cruzeiro, da base do clube. A gente revela jogador sim, existe muito talento aqui na base do Cruzeiro, sem contar diversos outros caras que estão por aí, Ederson, Maurício, Fabrício Bruno, Kaká, enfim, tem muita gente boa. Mas o Cruzeiro estava sempre com a faca no pescoço precisando vender. Então se eu sou um clube europeu, um outro clube brasileiro, e eu quero comprar um jogador do Cruzeiro, eu não vou oferecer 10 milhões de euros, eu vou oferecer um. Porque aí os caras vão pedir 2, eu fecho por 2. Você vai lá no Flamengo, você fala assim, eu quero o Zezinho aqui, que tem 3 partidas como profissional. O Flamengo vai pra você e fala assim, eu quero 50 milhões de euros. O Flamengo não precisa vender, o Palmeiras não precisa vender. E aí, quando eles vendem esses jogadores, eles vendem pelos valores que eles querem. Eles vendem nos termos deles. O Cruzeiro não, gente. O Cruzeiro entregou o jogador, perdeu de graça, perdeu por multa rescisória, dispensou jogador, o próprio Rony foi um atleta dispensado pelo Cruzeiro. A gente entrega jogador para os outros, né? A gente perde talento com uma facilidade muito grande. Antes da gestão da SAF, durante a gestão da SAF também, isso não mudou, isso não foi melhorado. Então, o que é muito importante o Cruzeiro ter? Saúde financeira, equilíbrio, para quê? Chegou uma proposta aqui por um jogador de destaque do Cruzeiro. Por exemplo, vou citar o Kaique, que é um jovem de imenso potencial. Ah, eu quero comprar o Kaique. O Porto já tentou levá-lo, né, em mais de uma oportunidade. Os caras oferecem 2 milhões de euros. O Cruzeiro vai lá e recusa, os caras, tá bom, então segue. Tipo, é isso, sabe? Porque os caras não vão oferecer 10, 20, 30 milhões de euros por um clube que eles sabem que vai vender por muito menos. Então, você vai lá e estipula uma multa rescisória de 50 milhões, mas se alguém oferecer 3, você vende. Grande merda de gestão, tá? Então, eu acho que o Cruzeiro precisa ter esse cuidado na parte financeira, trabalhar bem os jogadores, dar oportunidade para que os jovens joguem, porque a gente tem jogador jovem de talento aqui sim, não é sair enchendo o elenco de medalhão que vai resolver alguma coisa, precisa ter essa mescla, tá? Lá em 2013, por exemplo, a gente conseguiu fazer muito bem isso, né? O time que tinha alguns jogadores experientes, tinha jogadores de idades medianas ali, né? Jogadores no seu auge, e tinha jogadores muito jovens. O Mike, por exemplo, que até hoje está jogando muito bem lá no Palmeiras, o próprio Everton Ribeiro era jovem, o Lucas Silva que está aqui. Enfim, a gente precisa ter essa mescla de jogadores jovens e experientes. E quando aparecer uma proposta, para de aceitar qualquer merda, né? Porque o Cruzeiro fez muito isso nos últimos anos. Vamos valorizar um pouco mais a mercadoria que a gente tem. O Logan Faeda, o que você acha das substituições terem passado de 3 para 5? Logan, obrigado pela pergunta. Eu acho que foi uma situação que surgiu de modo emergencial, né? Durante a pandemia da Covid-19 ali, para tentar minimizar a questão da preparação física, e deu muito certo, cara. Eu acho que o futebol não vai retroceder nesse aspecto aí. Ter 5 substituições é algo positivo para o jogo. É claro que tem alguns momentos que você fala, pô, mas não desconfigura demais a equipe? Se o técnico souber usar essas substituições, é algo extremamente positivo, que você vai ter a possibilidade de trocar até 50% dos jogadores de linha, né? E o futebol hoje, ele é muito mais físico do que era há 20 anos atrás, por exemplo. Então, quando a gente olha até a evolução do futebol, né? Inicialmente não tinha substituição, depois uma,
2, 3, agora 5. Eu acho que isso aí é algo plenamente, assim, faz parte da evolução do esporte, tá? Sou totalmente a favor, espero que seja mantido de forma indefinida aí. 5 substituições acho que é filé. Ainda tem a hipótese de uma sexta, né? A gente viveu isso recentemente no jogo Cruzeiro e Botafogo, que é quando algum atleta tem uma concussão, né? Você abre a possibilidade de uma sexta substituição para o outro clube também. E o Abdias Fortunato pergunta: gostaria de deixar um questionamento. Qual foi a live mais difícil ou doída que você fez? Foi o jogo do CSA em 19, a live do rebaixamento ou foi outra? Abdias, obrigado pela pergunta. Te contar que esses anos do Cruzeiro aí na Série B, esses anos sem perspectiva de melhoria, quase todas as lives elas eram bem doídas, viu? As lives ali pós-derrota, pós-empates em casa, assim, mas sem dúvida nenhuma, essa do CSA que você citou aí, cara, eu acho que foi a mais amarga, porque foi aquela em que ficou muito claro que a gente seria rebaixado, né? A live do rebaixamento em si, após a derrota pro Palmeiras, eu lembro que ela já era uma live muito mais de resignação com o fato que a gente já imaginava que ia acontecer mesmo, porque ali, tipo, a vaca já tinha ido pro brejo, velho. A gente precisava ganhar do Palmeiras, que tinha um time muito melhor, e o Cruzeiro não tinha confiança nenhuma, não tinha nada para entregar naquele momento, né? Então, assim, eu acho que essa do CSA foi a mais doída, né? Porque era um time rebaixado dentro de casa, Thiago Neves errando pênalti, todas aquelas circunstâncias ali, cara. Foi disparadamente aí a live mais desastrosa, assim, tá? E eu acho que uma das lives mais felizes que eu fiz também foi após o jogo contra o CSA, né? Em 2022 a gente já tinha garantido o acesso, o título, mas a gente ter feito aquela virada sobre o CSA no finalzinho, o gol do Rômulo, depois o gol do Luvanor ali, cara, pra mim foi assim, o encerrar de um ciclo. Vou usar essa palavra, um ciclo muito desgraçado da nossa história, sabe? Foi muito ruim ali. E a partir dali eu passei a enxergar que realmente a gente poderia, né, colocar uma pedra nesse negócio, não esquecer plenamente, mas superar e seguir a vida, né, com essas feridas aí, mas seguir, sabe? Porque a gente tinha que ganhar aquele jogo do CSA. Não era nem a questão de rebaixar os caras, é que a gente tinha que ganhar, né? Foi o clube que abriu esse portal onde tudo dava errado e a gente precisava sacramentar essa história. E o fato deles terem sido rebaixados com aquele resultado nosso, eu acho que foi só um plus a mais, como diria o outro, né? CSA que tá lá sofrendo, o pessoal forçou uma rivalidade boa com o Cruzeiro aí, mas a graça deles durou pouco tempo. E eu encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, use os comentários para dizer o que você acha de cada um dos assuntos abordados, deixe o seu questionamento para que eu responda numa próxima edição. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!